E estamos de volta a mais um Empreendedora Show. Hoje eu trouxe uma notícia, hoje eu trouxe uma informação de altíssima performance. Vamos lá. A gente vive num mundo, numa sociedade que todo mundo quer produtividade, todo mundo quer alta performance. E aí a pergunta é: qual o custo disso? O que a gente vai pagar depois de tanta correria? Será que a gente está vencendo só financeiramente, adquirindo coisas, mas a gente não está pensando no ativo que a gente vai perder em saúde depois? E para falar sobre esse tema, eu trouxe hoje aqui o especialista, o Dr. Lucas Faria, especialista em alta performance e longevidade. Doutor, muito prazer, obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Marcela, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui, por falar de um tema que é tão relevante e, apesar de ser muito falada a alta performance em si, o custo dela muitas vezes é pouco difundido e pouco conhecido, né? Então é um tema que é bem importante da gente conversar. É. Aqui a gente fala com empresários, é um podcast voltado para empresários, para o empreendedorismo, e a gente vê que a gente está sempre falando sobre melhores resultados, melhores performance, vendas, liderança, mas a gente nunca parou para olhar sobre essa questão da saúde. Quem está olhando para dentro dessas pessoas, né? Sim. Eles estão olhando para uma estrutura, para um ecossistema, para resultado, para financeiro, para colaboradores. E para eles, quem está olhando para o cérebro, quem está olhando para o corpo. Sim. Então, é sobre isso que esse olhar que eu fiquei pensativa quando conheci o senhor, eu falei, verdade, a gente nunca Uhum. para olhar o interno. Então, quem está cuidando? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e já já a gente vai fazer algumas perguntinhas para o empresário entender que é importante a gente olhar antes que o corpo grite, né. Sim. Então fala um pouquinho, em que momento que o senhor resolveu entender que o empresário, o senhor precisava falar com ele sobre isso? Isso é uma coisa que eu comecei a perceber. Eu sempre atuei nessa parte da nutrologia, da parte de performance, tanto performance cerebral quanto também performance corporal. Muitas vezes melhora de composição corporal. E eu fui percebendo que o empresário ele domina muito bem todos os indicadores da empresa dele. Ele sabe de cor a maior parte dos indicadores, principalmente os financeiros. Porém, os indicadores corporais importantes, grande parte deles não não sabia ou nunca ouviu falar ou nunca sabia da importância de cuidar. E ao longo desse cuidado que eu fui tendo com eles, eu vi que isso era uma coisa importante de ser disseminada, porque os empresários que me procuravam, a gente começava a ajustar isso, começava a ter uma melhora da qualidade de vida, uma melhora da saúde, eles naturalmente tinham uma melhora dos indicadores da empresa. Porque se você começa a melhorar o seu cérebro, o funcionamento cerebral, sua memória, sua concentração, sua capacidade de tomar decisões, a sua assertividade nessas decisões, a sua saúde física como um todo, naturalmente isso tudo vai refletir dentro da sua empresa e você acaba tendo uma melhora de faturamento, uma melhora na sua liderança com o seu time e tudo isso. E como assim, sou dono de clínica e empresário também, acaba que a gente vê e vive isso na pele também. Quando a gente está mais cansado, deixa um pouco a saúde, vamos dizer assim, um pouco mais de lado, a gente vê que a performance com o time cai, consequentemente a performance da empresa cai, e isso gera uma bola de neve, porque isso gera mais preocupação, mais ansiedade, faz você se cuidar menos e vai um círculo vicioso. Então eu vi que a gente precisava cortar esse círculo vicioso. Tinha alguns empresários, alguns que eu já tinha de pacientes que chegavam e já tinham essa consciência, mas se a gente pegar, não é a grande maioria. Então eu vi a importância de começar a falar um pouco mais sobre isso, começar a difundir um pouco mais essa informação Para eles para eles entenderem, entenderem. identificarem. E o que acontece com o corpo de uma pessoa que vive nesse modo produtividade 24 horas, assim, falando fisicamente, eu como empresária, o que que eu tenho que começar a observar de alteração no meu corpo, significa que tem alguma coisa caindo com a minha produtividade, enfim, porque tem algo no meu corpo que está fora do lugar. Quando a gente fala de estar em alta performance o tempo inteiro, para o nosso corpo isso é interpretado como um estresse. E isso vai liberar um pouco mais de adrenalina e de cortisol no nosso sangue.
que são hormônios que são para uma finalidade boa, para a gente, o nosso corpo poder combater alguma ameaça. Porém, como a gente está em estresse, em alta performance, isso o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro com esses hormônios altos. E E isso exagero, que começa, né, nem o ele não bom, nem reduz. o pouco não é legal para o corpo, tem que estar o Exatamente, tem que estar o equilíbrio. equilíbrio. Porque ele tem que subir, uma vez que aquele problema foi resolvido, ele desce de novo, que é a nossa, o natural que aconteceria na nossa natureza, vamos dizer assim, né, humana. Mas como a gente está o tempo inteiro nisso, ele fica alto o tempo inteiro. E isso começa a cobrar esse preço. O que a gente começa a perceber fisicamente? A gente começa a ter mais sintomas de ansiedade. Então você começa a ter mais sintomas de coração acelerado. Você está o tempo inteiro porque ela parece que está um pouquinho com falta de ar. Você está o tempo inteiro tendo que suspirar. Muitas vezes pode dar um pouco mais de vontade de comer coisas, vamos dizer assim, gostosas. A gente tem alguns trabalhos que mostram que quando o cortisol está mais elevado, a gente come 25% mais calorias no dia e geralmente essas calorias são calorias vindas de coisas não saudáveis. E o corpo faz isso, ele busca isso, que é para suprir talvez uma outra Isso, o corpo ele sabe sensação. que se a gente come alguma coisa nesse sentido, a gente chama de hiperpalatável, né, que são essas coisas gostosas, então industrializados, doces, pizzas, lanche, isso libera no nosso cérebro uma descarga de dopamina e de serotonina, que são hormônios de bem-estar, e quando esses hormônios sobem no cérebro, naturalmente o cortisol cai um pouquinho. Então é uma tentativa do corpo de compensar, vamos dizer assim. Então, com isso, além disso, você começa a ter o cortisol mais alto, também no seu cérebro, junto com algumas outras alterações que acontecem, ele começa a fazer o seu cérebro performar um pouco pior. Então, você começa a ter lapsos de memória, começa a ter dificuldade de conectar ideias, começa a ter dificuldade para tomar decisões mais rápidas. Então, antes de um momento de pressão, você conseguia tomar uma decisão rápida e mais assertiva, você começa a ficar com mais medo, tentar e demorar mais para tomar aquela decisão. Então, o seu cérebro ele começa a perder foco e você começa a ver que está caindo a sua produtividade cerebral. E aí Você, a gente acha que está indisciplinado, que a gente está fazendo alguma coisa errada, precisa buscar mais informação. Eu tô sem, minha empresa está sem tecnologia. Você começa a buscar, acho que resultados técnicos, uhum, né? Eu estou ficando para trás, eu preciso me atualizar, mas na verdade não é essa falta de performance que não está acontecendo, é por uma questão realmente de equilíbrio hormonal, é isso? exato. A gente começa a pensar que é falta de disciplina, é falta de estudo, mas na verdade é o seu cérebro pedindo socorro, vamos dizer assim. O seu cérebro está pedindo ajuda. Ele quer que você, na verdade, descanse, ele quer que, na verdade, você durma melhor, você descanse mais, você reduz um pouco os níveis de estresse, fazendo algumas técnicas que você pode fazer para poder reduzir aquele cortisol. E muitas vezes a gente confunde também isso, é porque eu estou trabalhando um pouco a mais, é porque eu estou muito cansado. Na verdade, não é só o cansaço em si. O cansaço faz parte, só que se você não fizer o descanso com algumas técnicas adequadas, algumas outras coisas adequadas para reduzir esse cortisol e essas outras coisas, só descansar, só dormir mais, só passar o final de semana sem ir para a empresa, não vai fazer isso normalizar. Então a gente, não é só uma questão de resguardar tempo, eu vou desacelerar. Não, você precisa ter um tratamento para isso, existe um tratamento para isso, é necessário a reposição hormonal ou também algumas condições e hábitos de vida? Sono, hã, exercício, tudo isso compõe um tratamento ou ele é só médico, só, sei lá, com remédio, hormônio? Não, eu costumo dizer que são alguns pilares. É claro que assim, se a gente pegar, se a pessoa identifica isso muito no comecinho, ela descansar, ela tirar alguns dias de férias, de descanso, isso muitas vezes vai resolver. Só que a gente está falando dos empresários aqui que estão há muito tempo nisso, e nisso já fez algumas alterações que elas não vão resolver sozinhas, porque além dessas alterações de aumento desses hormônios, já alterou alguns funcionamentos do corpo. Ele já acumulou esse cortisol mais alto, tendo que comer um pouquinho mais, já acumulou um pouquinho de gordura visceral, já liberou um pouquinho mais de insulina dentro do sangue. Então já causou algumas alterações que vai precisar de ajuda. E aí vem esses pilares que a gente fala que é o que a gente mexe bastante no acompanhamento, que aí são hábitos de vida, existem algumas reposições de vitaminas, às vezes reposição hormonal, algumas medicações. É, medicação não seria a palavra certa, mas seria algumas substâncias que a gente consegue fazer Tem intramuscular, suplementação tipo de ou suplementação, exatamente. Algumas são suplementos, mas são suplementos, a gente fala assim, que são
suplementos meio fitoterápicos. Então, antioxidantes, alguns ativos ali que a gente consegue fazer que melhoram o funcionamento cerebral, reduzem algumas coisas específicas no cérebro. Então, é um conjunto de ações, mas grande parte delas voltada também para a parte de comportamento, ali, da parte de mudança de hábitos, que vão ajudar bastante. Eu, uma época atrás, fiz um acompanhamento e tinha alguns reposições que eles chamavam de bioidênticos. O que são esses bioidênticos? São reposições. Explica para nós um pouquinho sobre isso, assim, que não é um medicamento, é o que é o nosso corpo já produz, só que ele em forma. Conta um pouquinho para mim sobre essa coisa do Isso. bioidêntico. Quando a gente pensa nessa parte das reposições ali que muitas vezes as pessoas precisam fazer, a gente precisa dividir em algumas categorias. Então, eu posso ter, por exemplo, reposição de vitaminas que a pessoa vai precisar. Exemplo, vitamina D, vitamina B12, que muitas vezes elas podem estar baixas por conta dessa rotina. Isso faz o funcionamento do cérebro diminuir. Então, a gente consegue repor elas intramuscular, por exemplo. A B12 pode fazer até na veia. A gente tem algumas reposições que podem ser da parte hormonal. Então, por exemplo, na mulher mais comum está o estrogênio, a progesterona e a testosterona, e no homem a testosterona, que isso também influencia o funcionamento cerebral e o funcionamento do corpo como um todo. E a gente pode ter a reposição de alguns minerais que pode precisar. Então, às vezes a pessoa tem zinco muito baixo, está com ferro muito baixo, algumas outras coisas que também vão influenciar. E a gente tem o que aí falam-se popularmente como soroterapia, que é um nome equivocado, mas que são alguns ativos, que são algumas substâncias, vamos dizer assim. Por exemplo, coenzima Q10, curcumina, são coisas que existem em algumas fontes alimentares que a gente já o consome, só que a quantidade nessas fontes alimentares é muito baixa. E alguns desses ativos, eles agem lá no nosso cérebro, melhorando a transmissão nervosa entre os neurônios, reduzindo a inflamação no nosso corpo, reduzindo essa alteração toda causada pelo cortisol e pela insulina. Então, muitas vezes a gente faz uma associação dessas coisas todas. Doutor, há um preconceito no meio dos empresários, assim, nessa coisa de reposição. Como que o senhor desmistifica isso, assim, que não é nada sintético, vai, que a gente chama, assim, Uhum. como é que o senhor mostra para os seus pacientes de que isso é simplesmente natural? Quando a gente pensa na parte de reposição, a gente está falando mais da parte de reposição hormonal, né, que é onde existe mais mito. Uhum. A gente tem muito preconceito por conta de algumas informações erradas que saíram nas últimas décadas Na na mídia? imprensa, na mídia, Aham. e a gente já tem vários trabalhos novos mostrando total, Contra. desmistificando isso e mostrando o contrário, o benefício de tudo isso. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que, quando a gente vai pensar na reposição hormonal em si, tanto para o homem quanto para a mulher, os hormônios que a gente utiliza são, que a gente fala de bioidênticos, eles são, quando a gente fala bioidêntico, é que eles são iguais aos hormônios que nosso corpo produz. Produz. Não é nada sintético, não é nada totalmente sintético, desenvolvido no laboratório. Não, pegam a molécula do hormônio ali, ela, claro, ela é desenvolvida no mercado, na indústria farmacêutica, mas a molécula dela é idêntica ao que o nosso corpo produz. Isso vai e faz o efeito que o nosso corpo teria que fazer. E eu desmistifico também mostrando, primeiro, os estudos que comprovaram a segurança e os benefícios, estudos que hoje em dia mostram o malefício de não repor. Então, por exemplo, se a mulher não fizer a reposição hormonal, claro, desde que ela não tenha contraindicação, mas se ela não fizer a reposição hormonal, ela tem um risco de 2 a 3 vezes maior de infartar. E ela tem um risco de 3 a 4 vezes maior de ter osteoporose, que são Olha, duas doenças que são as duas doenças que mais matam mulheres acima de 60 anos. O infarto e a fratura de fêmur que decorre da osteoporose. Então, a gente está falando de a reposição hormonal de uma maneira direta e também indireta, reduzir mortalidade lá na frente. Isso tem nossa. estudo provando. E para os homens a mesma coisa. A reposição de testosterona, quando ela não é realizada, também desde que ele não tenha nenhuma contraindicação, ela vai reduzir o risco desse homem infartar. Então, se ele não repõe testosterona quando ele precisa, ele tem também um risco 3 vezes maior de ter um infarto e AVC. E ele tem risco maior de ter também doenças como a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa óssea.
e aumenta em até 30% a chance de desenvolver Alzheimer por conta de perder essa massa muscular. Então, quando a gente fala de não repor, sendo que é necessário, sendo que é indicado a reposição, a pessoa está se colocando em risco. Ela não está, eu não vou repor porque Só é aumentar minha arriscado. performance. É, Não, ela é o risco mesmo exatamente. da vida, É né? um risco, exatamente, é um risco de vida, porque o infarto, se a gente pegar hoje, uma das principais causas de morte, dos 50, 55 anos para cima, o infarto está entre as 3 maiores. Então, se a gente reduz a chance dessa pessoa infartar, a gente está aumentando a sobrevida dela, o Sim, tempo de vida que ela vai ter. Então, não é só moda, não é só performance, não é só estética. Não, na saúde é verdade é vida, né? saúde, é longevidade e viver mais com qualidade. É. E doutora, a gente fala assim, o empresário, alta performance, eh, a gente não tem uma idade, né? É só isso só após uma certa idade que a gente começa a olhar para isso? Ou hoje os jovens também empreendedores e empresários também já podem começar como forma preventiva a olhar para essa longevidade? A partir de quando, né, a gente olha para um tema longevidade É, cada individual? Se a gente for parar para pensar, o ideal é a gente já começar a olhar o quanto antes. Porque quando eu falo de longevidade, é como se eu estivesse falando de um investimento financeiro. Quanto mais cedo eu começo a investir financeiramente falando, mais retorno eu vou ter lá na frente, mais dinheiro poupado eu vou ter, maior vai ser minha reserva lá na frente. A mesma coisa a gente fala aqui com a longevidade, que é a questão da saúde. Quanto mais no começo ali, com 20 e poucos anos, eu preservo minha massa muscular ou até aumento essa massa muscular, reduzo gordura corporal, melhoro meu sono, melhoro todas essas variáveis que eu falei que são os pilares, maior a minha poupança de vida eu vou tendo ali. E eu vou chegar nos 60, 70 muito melhor e com mais capacidade de me manter. Então, quanto antes, melhor. O que vai mudar? Provavelmente o que uma pessoa de 25 anos precisa, por exemplo, não é o que uma de 30, 35 precisa, que não é o que uma de 50 precisa. Por exemplo, 20, 25 anos, a pessoa rara, essa pessoa, se for um homem, por exemplo, ou até mesmo uma mulher, ela não vai precisar de reposição hormonal, porque ela está na faixa etária que ela está produzindo o ápice de hormônios dela. Mas ela pode ter deficiência de vitaminas, ela pode ter deficiência de minerais, porque depende da alimentação, depende da Do que rotina depende isso? corrida. Ele tem alguma coisa genética ou não? É só estilo de vida? A genética influencia, mas a genética não determina. A genética ela tem uma influência pequena. O que vai determinar se a pessoa vai ter essas alterações ou não é o estilo de vida. O estilo Então, de o estilo de vida. vida ali, um estilo de vida mais saudável, com exercícios, um bom sono, uma boa alimentação, com a parte de suplementações adequadas, isso tudo vai fazer com que a chance da pessoa desenvolver alguma dessas coisas seja muito menor. O que o sono impacta nesse tema, qualidade de vida, doutor? Tudo. Porque quando a gente é jovem, tá no alto, aí você estuda, trabalha, enfim, faz uma série de coisas. O sono a gente vê que é a coisa que a gente deixa por último, né. E tem Uhum. muita gente que fala: "Ai, meu corpo acostumou, eu durmo 4 horas por dia, 6 horas por dia", por causa da desinformação, né. A gente não tem ideia do quanto o sono ele recompõe, né, coisas no Sim. nosso organismo, e eu queria que o senhor falasse sobre esse impacto. É uma má notícia para quem acha que meu corpo recupera bem com 4 horas de sono. Não recupera. São raríssimas as pessoas que precisam de menos de 6 horas de sono. Quando eu falo raríssimas, assim, Que cada como é que a gente que indica o que cada um precisa? Como a gente sabe como cada um precisa? normalmente 90%, de colocar lá 85, 90% da população vai precisar de 7 a 8 horas de sono. Tá. Mas eu durmo menos e eu fico bem. Não necessariamente você fica bem, muitas vezes você não está percebendo a alteração que acontece. Uhum. Foi feito um estudo que eles pegaram um grupo de pessoas, um grupo dormiu menos de 6 horas, o outro grupo dormiu 7 e o outro grupo dormiu 8. Quando foi perguntado para as pessoas se estavam se sentindo bem, os 3 grupos falaram, não, estou bem, meu cérebro está bem, meu raciocínio está bom, não tô com nenhum déficit de memória, nada. Ou seja, a pessoa, para ela estava normal. Quando foi aplicado testes cognitivos, todas as pessoas que dormiram menos de 7 horas foram reprovadas. Então, Ah, você tem um déficit cognitivo quando você não dorme bem, mas às vezes você não percebe. Mas você a fica com gente não vê. reflexo mais lento, você fica
com foco mais lento, sua memória piora, sua concentração piora. Então acontece um monte de coisas que você não, às vezes não percebe de imediato, e o seu corpo, nosso corpo, ele é muito bom em se adaptar. Ele vai adaptando, então você está achando que está tudo bem, só que na verdade não está. O que você poderia render mais, é a questão da performance. Isso. Tudo bem, eu me acostumei desse jeito, com o quanto eu produzo, minha produtividade e tal. Porém, se você tivesse uma regulação de tudo isso, sua performance seria maior, é onde a senhora entra com essa questão Exato. realmente de aumentar. Você iria melhorar a performance, mas na questão do sono, não é nem só isso. No sono, quando a gente fala disso, as coisas estão acontecendo silenciosamente no seu corpo. Quando você dorme pouco, e aí menos, de novo, menos de 7, 6 horas seria um limite ali. Menos de 6 a 7 horas por noite, você está liberando no dia seguinte também mais hormônios de estresse, mais hormônios que vão danificar o seu corpo. Então, mais cortisol, mais adrenalina, mais insulina. E isso faz no dia seguinte, primeiro, seu cérebro funcionar menos. Então, o seu cérebro vai reduzir o funcionamento dele. Segundo ponto, você acaba tendo uma tendência de comer mais e também mais coisa gostosa, igual eu falei do cortisol no começo. É a mesma coisa, só que você junta agora cortisol alto e sono ruim, esse comer mais e mais coisa gostosa aumenta um pouquinho mais. O que leva a pessoa que dorme mal, na maior parte das vezes, ter excesso de gordura corporal. E às vezes ela não percebe, mas ela tem, se ela fizer uma bioimpedância que analisa a composição corporal, ela é uma falsa magra, ou um falso magro. E outra coisa que acontece é, essas alterações todas, elas aumentam a mortalidade, então a pessoa tem um risco 2 a 3 vezes maior de morrer por qualquer causa, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de demências. Então, Nossa. é uma bomba relógio. A pessoa só não está vendo isso, só que a conta não chega agora. E aí é onde a pessoa fala, mas está tudo bem, está tudo sim. Sim, está tudo bem agora. Só que a hora que você precisar de saúde, que agora, enquanto a gente é jovem, o nosso corpo, como eu disse, ele se adapta muito bem. Só que quando a gente chega a partir dos 65 anos, quem não poupou saúde até lá, tem um declínio muito rápido. Então a gente pode parar para pensar, sempre tem alguém que conhece, um avô, uma avó, uma tia, que até os 60, 65 estava relativamente bem. Dos 65 para frente parece que desceu uma ladeira. Por quê? Essa era a Porque minha é onde... pergunta. Qual é a idade, qual é o momento que a gente identifica, que o senhor fala, né? Lá na frente, a conta lá na frente quando? Então, a partir dos 60 anos é Exatamente. a hora Sim, com que 65, 70 é quando a gente começa a ter um declínio maior. Então, quem tem uma reserva, vamos dizer até lá, tanto uma reserva cognitiva, uma reserva muscular, ou seja, uma reserva, entre aspas, de saúde, sente menos e consegue se manter melhor. Quem não tem, ali na frente um declínio muito forte. E aí, às vezes, dá tempo desse declínio da pessoa ainda conseguir fazer alguma coisa, e algumas vezes não, depende do que acontece. Então, E doutor, o senhor sempre está respondendo já antes aqui, eu estou indo aqui, meu Deus, as perguntas, ele já respondeu tudo que eu ia te falar. E a próxima era essa. Digamos quem não poupou, né? Então, não fez todo esse olhar para a longevidade e tal, que hoje a gente tem acesso, mas nem sempre foi assim. uhum, Também é um assunto relativamente novo, vai, né? sim. Que os profissionais estão começando a abordar agora. A medicina, eu acho que ela era muito reativa antes, né, assim, e não preventiva, como Uhum, hoje a gente tem olhado muito. Então, cheguei hoje nos 60, nos 65, não olhei para isso no passado, mas eu ainda estou ativa, ainda tenho empresa, ainda sou empresário. Dá tempo ainda? O que que a gente tem uhum. que fazer? Sempre dá tempo. Apesar de nessa época ser o mais comum esse declínio mais intenso, sempre, nunca é tarde para começar. Claro que você começando antes, você colhe os frutos mais cedo, mas você consegue começar com 60, com 65. Até quem, por exemplo, às vezes a pessoa já teve um AVC, já teve um infarto, ela ainda assim ela consegue fazer várias alterações para prevenir novas Novos eventos. ocorrências, novos eventos. E aí ela consegue ter, vamos dizer assim, uma prevenção de novas coisas e às vezes uma recuperação. Então, ela teve uma perda de massa muscular. Então, um exemplo de perda de massa muscular que é o mais comum. É muito comum a pessoa chegar com 60, 65 anos com baixa massa muscular. E aí a gente para analisar, a gente vê às vezes aqueles senhorzinhos, umas senhorinhas andando na rua ali, às vezes com dificuldade, com bengala.
Claro, exceto algumas pessoas que têm doença, por exemplo, Parkinson, algumas doenças específicas, mas muitas vezes aquela dificuldade para andar, para sentar, para levantar, é falta de músculo na perna. Só que mesmo a pessoa, às vezes, ela tendo isso, se ela fizer um bom trabalho ali, uma recuperação, mexer em várias coisas, ela consegue. Vai demorar um pouco mais. Ela vai demorar uns 2, 3 anos, talvez, ali para recuperar essa força. Mas ela é muito. A gente vê, às vezes, pacientes que não conseguiam sentar e levantar sozinho, não conseguiam sentar e levantar do vaso sanitário, que depois de 2, 3 anos de trabalho ali, de recuperação e tudo mais, conseguem começar a fazer isso. Mas quanto antes começar, melhor. A gente está falando aí, nesse caso, é um caso talvez mais extremo, né? Da gente já lá com 70, talvez 80, mas a gente falando sobre um empresário de 60, 65 anos. 65 anos é jovem ainda, Sim. né? Uhum. Super jovem, cabeça de jovem. Às vezes você chega. Eu tô com 50 anos, eu não consigo pensar que eu tenho 50 anos. Então, assim, claro, rapidinho vou estar com 60. A gente ainda é jovem e ele às vezes está no auge da vida profissional dele. Então, a gente consegue trazer um resultado, assim, importante para este profissional com essa idade também, em termos de Consegue. Nesse caso, a pessoa estando ativa, ela tendo essa independência toda, não tendo sofrido nenhum tipo de dano ainda, é muito mais fácil dela ter resultado. Aí a gente pega, por exemplo, pacientes ali que quando a gente ajusta tudo isso, ajusta a alimentação, ajusta treino, ajusta parte de reposição de vitaminas, parte hormonal, essas partes de antioxidantes, todas essas reposições, essas medicações, às vezes até reposição hormonal, a pessoa responde muito rápido. Em questão de meses, ela já tem uma mudança muito, muito grande. E o melhor, o nosso cérebro, ele responde muito rápido também. Então, assim, quando a gente ajusta tudo isso, o nosso cérebro é o primeiro a responder. Então, em questão, assim, de 4 a 6 semanas, a gente já consegue ver uma mudança no funcionamento cerebral muito grande. O que às vezes leva, às vezes uns 3 a 6 meses, é o nosso corpo para começar a dar uma mudança também. Mas ainda assim é um tempo relativamente curto. Meio ano você já está numa situação totalmente diferente, vamos dizer assim. Então, o mais importante é começar, é identificar, é escutar isso e falar assim, nossa, eu tô mais ou menos nessa pessoa que está ali com 55, 60 anos, eu tô ainda ativo, tô cuidando da empresa, tudo mais, mas tô vendo que eu realmente não tô igual eu era 5, 10 anos atrás. doutor, quais são os pontos, quem está ouvindo aqui, a gente, o empresário que está ouvindo, em termos de atitudes, assim, o que interno, né? A cortisol, tá? Às vezes a gente não sabe, mas, por exemplo, o que eu consigo identificar no meu dia a dia, na minha forma? Então, eu estou irritado, eu estou mais intolerante. Quais são as características que eu consigo olhar e falar, "Ai, sou eu que estou assim, eu estou com performance baixa, eu estou com estresse, com Uhum. tal, eu preciso disso." Então, primeiro ponto, você já Conta aqui, ó, para acorda. eles aqui, ó. Primeiro ponto, você já acorda cansado. Você acorda. Acordar com preguiça é normal. Depois dos primeiros 10, 15 minutinhos a gente vai, vamos dizer assim, pegar no tranco. Mas você acorda e já parece que nem dormiu. Parece que nem descansou. Segundo ponto, você começa a ter problemas de memória. Lembrar coisas simples, lembrar nome de coisas, às vezes nome de pessoas conhecidas, nome de objetos simples. Não, estou querendo falar alguma coisa, quero falar da mesa. Não vem a palavra Não mesa na vem. cabeça. Decisões que antes você tomava Memória mais recente, rápido, assim, de memória recente, coisa. de coisas recentes e de coisas comuns, né? Tá. A gente chama isso de névoa mental. Decisões que antes você tomava mais rápido e agora você não consegue tomar tão rapidamente mais, você precisa ficar pensando e analisando. Falta de energia quando você chega em casa, então às vezes você chega em casa no final do dia e você só quer se jogar no sofá e ficar ali. Não quer, tem sei lá, às vezes tem a esposa ou o marido para conversar, quer conversar, quer discutir algum tipo, alguma coisa ali, não tem energia para Para isso, ele acabou o que dia. acabou o dia, Acabou. chegou ele Não, acabou. não entende que ainda tem mais um período que, sei lá, Exatamente. vai para um exercício, faz coisas. Isso. Também, muitas vezes, não conseguir ter um sono bom à noite, deita para dormir, tá cansado ou tá cansada, e na hora que dorme, fica acordando toda hora. Parece que acorda picadinho, ou então Hum, vê que o sono tá aquele sono mais agitado. Outra coisa, você falou bem, a parte de irritabilidade. Então, assim, eu fico mais irritado, mais impaciente, principalmente com pessoas próximas. Com pessoas, às vezes, que não são tão próximas, a gente consegue segurar um pouco mais. Mas, às vezes, com a pessoa próxima, a gente acaba vendo que a gente está mais pavio curto. Então, isso também influencia bastante.
Então, esses são os pontos principais, vamos dizer assim, que seriam os que a gente precisa avaliar. Outra coisa também que a gente consegue ver na parte física é o peso. Não muda, a pessoa tá, comecei a fazer uma alimentação saudável, comecei a parar de comer besteira, e mesmo assim eu não tô vendo minhas roupas ficando um pouquinho mais largas, não tô vendo que eu estou emagrecendo. Ou então eu já treino, mas eu tô vendo que eu tô perdendo força na academia. Então, antes eu fazia o exercício com um peso X, hoje com aquele mesmo peso eu não consigo mais. Então, começa a mudar também essa parte física da pessoa. Começa a ficar, antes eu subia um lance de escadas tranquilo, e hoje eu fico um pouco mais cansado. Então, isso tudo mostra que o seu corpo ele tá ali pedindo socorro, vamos dizer assim. E o doutor falou para mim, a gente estava falando sobre como é esse tratamento, né? Eu queria entender, doutor, é 1 mês, 2 meses, faz reposição, vai para academia, o senhor indica para ter um sono. Aí o senhor falou para mim, não, Marcela, a gente faz um acompanhamento, é quase que eu vou ficar com a pessoa pro resto da vida agora, porque eu vou mostrar o que seria ideal, óbvio, ninguém vai mudar o comportamento de uma hora para outra, e o senhor vai condicionando e ajustando. Conta um pouquinho, como é que é esse processo aí? No consultório, efetivamente, né? Eu chego lá, porque às vezes também tem essa coisa, eu tô falando porque eu vejo por mim assim, eu não tenho tempo para isso. Eu não Uhum. tenho tempo. Agora não dá tempo. É, como que o senhor ajusta isso tudo dentro da rotina do empresário para que ele consiga, né, olhar para ele? É um processo que, assim, eu costumo dizer que é um processo longo, crônico, e eu brinco com os pacientes que, assim, uma vez que a gente começou um acompanhamento focando nisso, é como se fosse um casamento ali com a clínica. Mas não precisa despender tanto tempo para isso. Então, assim, a gente vai fazer um acompanhamento e esse acompanhamento é dividido em fases. Então, por exemplo, quando a pessoa chega ali na fase inicial, é onde tem mais coisas para ajustar, vamos dizer assim. E tem muito mais coisa. Tá o sono às vezes está desajustado, tem cortisol alto, tem gordura visceral para perder, muita coisa para ajustar. Então, geralmente, essa primeira fase ela vai durar em torno de 6 meses. Durante todo o acompanhamento, independente da fase ou não, ela vai ter o acompanhamento médico regular, então ela vai passar em consultas comigo ali, como a rotina é muito corrida, ela vai passar a cada 45, a cada 60 dias comigo em Ah, consulta. Não é todo mês, não precisa passar toda semana. mas o senhor falou para mim que É, o senhor fica controlando através de um sim, aplicativo e tal, né? Não é que, daqui não, 60 dias. exatamente. Na verdade, ela tem um acompanhamento contínuo com a minha equipe também, tudo mais, comigo, até comigo, que ela tem o acesso ao meu WhatsApp e tudo mais. Sim. Mas ela vai efetivamente passar comigo, assim, presencialmente, com uma distância um pouquinho maior, justamente pensando nessa correria. Tá. Então, além desse acompanhamento médico, tem também o acompanhamento nutricional, independente da pessoa precisar perder gordura ou não, a alimentação ela tem um papel super importante nessa parte de longevidade, de performance cerebral, de performance física e tudo mais. Então ela tem sempre alguma coisinha para ajustar. Tá. Tem a parte ali, aí onde vem a parte no começo vai ter a parte das reposições, a parte dos antioxidantes, dessas medicações que a gente faz intramusculares e EV para dar essa, vamos dizer assim, para dar esse Equilíbrio. restart no corpo, Uhum. para dar esse reset no corpo. E a parte, quando necessário, a parte de reposição hormonal. E além disso, a pessoa vai ficar longe, a gente vai monitorizar ela. Então a minha equipe vai chamar ela a cada semana ali no WhatsApp para ver para ver como é que tá sendo a melhora dos sintomas, como é que está sendo todo o acompanhamento, se ela está respondendo bem. E a gente tem alguns aplicativos que a gente consegue monitorizar. Então, por exemplo, hoje em dia está muito comum os widgets, né? Que são relógios, anéis que monitorizam várias coisas. Ah, Então a gente consegue ter acesso a esses aplicativos e eu consigo ver algumas coisas ali dentro. Por exemplo, a frequência cardíaca no sono. O nosso coração, quando ele está batendo, ele tem uma variação da frequência cardíaca no sono. Então a gente consegue analisar isso também. A gente consegue analisar alguns pontos ali dentro do aplicativo. A gente tem os pacientes no começo, a gente faz uma monitorização com o monitor contínuo de glicose também, porque isso me dá não me mostra só a glicose dele, mas me mostra ali como está também indiretamente cortisol, insulina, várias outras partes do metabolismo como um todo. E aí, juntando todos esses parâmetros, mais a qualidade do sono que esses aplicativos também avaliam, mais algumas outras variáveis que a gente pega ali, a gente consegue ver se tudo aquilo que a gente está fazendo está surtindo o efeito desejado. Porque quando a gente hum, começa a ajustar isso, a tendência de todos esses marcadores é ir melhora. melhorando. E eu consigo ver, assim, não só
Ah, tô melhorando subjetivamente. Não, a gente consegue ver de maneira objetiva. Objetivo. Realmente tá melhorando, tá, melhorou, dá pra ver, ah, melhorou X% essa variável aqui, melhorou Y% essa outra aqui. Então é um acompanhamento contínuo que a gente consegue ir pontuando item a item o que precisa ser ajustado. E o organismo do homem e da mulher, neste caso, os tratamentos eles são iguais ou eles funcionam diferentes? Algumas coisas, assim, algumas coisas a gente pode até utilizar. Por exemplo, vitamina. A vitamina, uma deficiência de B12, a reposição da vitamina vai ser a mesma vitamina. O que muda muitas vezes de uma pessoa para outra é a dose, e de um gênero para o outro é a dose. A reposição de alguns antioxidantes, alguma coisa assim. Às vezes usa o mesmo ativo, mas doses diferentes. E Mas a depende. mulher, assim, eu digo, a mulher e o homem, o comportamento, o corpo, eles mostram de forma diferente que isso tudo está em desequilíbrio ou não? É igual? Como o senhor falou, irritabilidade, sono e tal, é igual para É ambos. igual, os sintomas são iguais. Na mulher, às vezes, como a mulher, geralmente nessa fase que ela tem isso, ela tem também a queda dos níveis hormonais, ela tem alguns sintomas específicos que o homem não tem. Então ela pode começar a ter aqueles calorões, que são os famosos fogachos da menopausa. Ela tem, não, às vezes ela não tem só irritabilidade, ela tem uma maior labilidade emocional. Então, às vezes agora ela está irritada, de repente ela está do nada, ela está feliz. Aí depois ela está triste. Então ela oscila o humor muito rápido e sem motivo aparente. Ela também tem alterações do sono mais intensas do que o homem. Então, assim, é muito comum. Ela dorme rápido, ela pega no sono fácil, mas ela acorda várias vezes na madrugada. Ela acorda picadinha a madrugada inteira. Então, isso é mais comum na mulher. Ela vai começar também pela parte da alteração hormonal a ter mais queda de cabelo, a ter unhas mais fracas, pele fica mais ressecada e ela começa a ter também piora de hábito intestinal. Então, a mulher que às vezes ela já é meio Hum. constipada, ela piora essa constipação. Ou se ela nunca teve constipação, ela começa a ficar constipada. Então, esses sim, últimos que eu falei são mais específicos da mulher, mas por conta dessa parte da alteração hormonal. O restante, pelo cortisol, pela insulina, vai ser os mesmos do homem ali. E agora, doutor, eu separei aqui alguns mitos e verdades, e aí eu vou falando que era um bate-bola, assim, aí o senhor vai me falando se sim e se não. Tá. Eh, Café substitui energia? Não. Mito. Super mito, Super precisa mito. olhar todo o restante, Sim, né. o café, na verdade, ele só inibe, na verdade, ele mascara a falta de energia no seu corpo. Porque a falta de energia é uma substância que o nosso cérebro libera lá dentro dele mesmo, para ele entender que ele está cansado. E o café ele vai ali e não deixa essa substância ligar onde ela deveria ligar dentro do cérebro. Então ele dá uma mascarada. Então o café não te cria energia, ele só mascara o seu cansaço. Tá. Bom, a gente falou aqui, né, dormir 5 horas e funcionar bem é possível? Não, Mito, mito. né, o senhor já me respondeu. Barriga abdominal é sinal metabólico? Sim. Barriga? É. É, sim. E é a pior, vamos dizer assim, é o pior tipo de gordura. Que é a gordura abdominal acumulada na região do abdômen ali. É a pior porque é a gordura central, que é a que traz mais alterações. Ou Mais, seja, se você tem uma barriguinha, quase que 100% que você tem algum desequilíbrio. sim, porque ali é onde está, a gente chama de gordura central e gordura visceral, né? Então, é onde mais causa alterações metabólicas. Então, se você tem uma barriga, é o que o pessoal fala popularmente da falsa magra ou falso magro. Então, não adianta, o seu corpo, o seu rosto é magro, o seu braço, suas pernas é magro, mas você tem aquela barriguinha ali, aquela... Então esse é um outro sinal de isso. que a gente tem que Sim, tem que buscar buscar um. ajuda. Vamos lá. Bom, exames normais significam saúde ideal? Não, mesmo porque o normal do laboratório não é o normal. Os, Como os é exames, isso? os exames laboratoriais, eles vêm com uma faixa de referência ali. Sim. Só que a faixa de referência, eles pegaram uma média de pessoas que fizeram os exames e viram o que estava, vamos dizer assim, comum. Então foi feita uma média. Mas essa média ela não respeita idade, ela não respeita algumas outras Customização particularidades. de Exatamente. cada Vou dar um. um exemplo. Vitamina B12, se eu pegar no exame lá, ela vai colocar que até 305, que o ideal é até 350. Só que a gente sabe, através de alguns estudos, que quando a pessoa está com menos de 750, o cérebro já não funciona bem. Então, dá uma diferença bem Hum. grande aí, 400 de diferença. Ferritina, lá no exame vai colocar que a ferritina mínima é de 15. Só que a gente sabe que quando a pessoa está com uma ferritina menor do que 50, 60,
ela já tem vários sintomas. Então, a maior parte desses exames a gente não se baseia na referência do laboratório. Então, respondendo a Não pergunta, não adianta a adianta gente estar normal. não adianta pegar o resultado e ir no Dr. Google que Não, não vai dar exatamente. certo. Mesmo porque eu recebo vários pacientes lá que chegam, doutor, eu passei no outro médico, passei em vários médicos, todos falando que meus exames estão normais, mas eu não me sinto normal, tem alguma coisa que está errada. E aí quando a gente vai investigar a fundo, a gente vê também que aquilo ali não está normal, porque só está dentro da referência, mas não está normal, então está mais baixo. E segundo, porque muitas vezes os exames que foram pedidos também não servem para mostrar essas alterações metabólicas. Então, a pessoa fez vários exames, mas ela não fez insulina, ela não dosou cortisol, ela não dosou algumas outras coisas que servem também para mostrar esse funcionamento do corpo. Mas porque, de repente, ela foi buscar uma especialidade errada, foi num clínico geral. Aí vai Exato. pedir para olhar outras coisas, Sim. não exatamente isso, né? Exato, é. É sobre isso. Sim. Aí tem aqui agora um tema que eu acho bem polêmico, mas o burnout deixa marcas no corpo? No corpo, não necessariamente, mas no emocional deixa. E a gente, isso tudo que a gente está falando aqui sobre equilíbrio, né? Uhum. É para evitar esse momento? Sim, ajuda também a evitar, porque o burnout nada mais é do que tudo isso que eu falei do cortisol, tudo mais levado ao extremo. E aí a pessoa ela entra, vamos dizer assim, entre aspas, como se fosse uma falência emocional. Ela vai entrar ali num estágio emocional que ela vai ter, vai perder a vontade de fazer tudo, como se ela estivesse num caso de depressão intensa. Ela vai perder a vontade de fazer as coisas, ela não vai querer fazer mais, não quer sair de casa, ela vai entrar num estado de esgotamento cerebral. Então vai ficar marcas emocionais, físicas nem sempre, mas existem algumas coisas que a pessoa pode ter também. Então se ela pode às vezes levar isso ao extremo de tentar Tentar suicídio. contra ela mesma. E aí às vezes pode ficar alguma coisa física, mas na maior parte das vezes o maior, vamos dizer assim, a maior sequela, a maior cicatriz é emocional. E o burnout, a gente consegue identificar precocemente e através de todo esse cuidado, né, com a saúde e com o organismo, enfim, equilíbrio hormonal e tudo mais, a gente consegue trazer uma retração desse momento? De certa forma, sim, porque assim, a pessoa vai estar acompanhando, ela vai começar a ajustar tudo isso, ela vai começar o cérebro dela vai começar, vamos dizer assim, a descansar um pouco mais, a reduzir esses hormônios, essas coisas que podem contribuir para chegar lá. E dentro desses pilares todos que a gente já trabalha ali, tem também a parte do pilar de ajudar a pessoa a aprender a aliviar o estresse. Então ela vai Isso é bem também. importante. Fala mais sobre isso, doutor. Então, por exemplo, a pessoa ela tem, a gente sabe que a ansiedade, o estresse, isso tudo, quando acumulados, eles vão culminar lá na frente no burnout, em outras doenças emocionais mais graves. Então, desde o começo, para ela poder melhorar tudo isso, a gente trabalha ali algumas técnicas, meditação, técnicas de respiração, técnicas de yoga, várias coisas que a gente consegue direcionar. Existem também dentro da nossa equipe, a gente tem parcerias com psicólogos, tem alguns psicólogos quando a gente identifica que a pessoa necessita de um acompanhamento mais específico, ela também é encaminhada a psicólogos, psiquiatras e tudo mais, para poder fazer um acompanhamento mais completo. Então a gente vai pegar ali no começo, quando ela não tem sinais, vamos dizer assim, iminentes de nada disso, esse restante dessas coisas vai ajudar, porque vai dar uma, vamos dizer assim, entre aspas, vai dar uma descomprimida nessa parte emocional do cérebro. E ela vai aprender a lidar melhor com aquilo ali e lidar melhor com aquelas emoções. Mas em determinados momentos ela vai precisar de uma terapia, ela vai precisar de algumas outras coisas para isso. E doutor, quando o senhor se vê à frente, né, de um empresário, um paciente, que o senhor percebe que ele está no limite mesmo, qual é assim o teu principal, o que o senhor fala principalmente para ele assim, quando você vê que ele está realmente esgotado? O principal é tentar mostrar para ele que ele está no limite, que ele está nesse esgotamento. E principalmente mostrar para ele também que se ele não fizer nada naquele momento, se ele não tirar o pé do acelerador ali, se ele não dar uma descansada e dar uma resetada nisso tudo, quem vai pagar, além dele, vai ser as pessoas que ele ama. E aí pode ser esposa, filhos, enfim, ou no caso de sendo mulher, marido. E aí com isso mostrar, olha, quem vai pagar essa conta não é só você sozinho, vai ser as pessoas que você ama também.
E aí, com isso, a gente dá esse choque de realidade e traz a pessoa para a realidade. Então, ela aprende que, naquele momento, se ele está num estágio muito avançado, assim mesmo, de esgotamento, naquele momento, além de fazer tudo isso, pode ser que ele precise, literalmente, se afastar um pouco da Da empresa ali. Tirar operação. alguns dias de descanso para dar uma resetada mesmo nesse cérebro. E aí, mas para isso às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais nessa parte do emocional ali mesmo, mostrando que a família vai sofrer e tudo mais, porque ele mesmo, Não ele não percebe, né? percebe. E doutor, agora vamos falar então de bons resultados. É, a sua satisfação, né? Quando você pega casos como esse o dia inteiro, né? E de repente o senhor olha e vê depois de 6 meses, um ano, um empresário que está na sua alta performance, que cumpriu, que fez direitinho. Como que é como que é essa sensação? Ah, é muito bom, é gratificante, né, a gente ver isso, porque eles chegam e o que eles relatam depois de 6 meses, um ano, e às vezes até um pouquinho antes, é que voltou a ter vida. Ele fala, eu voltei a viver novamente, eu voltei a conseguir chegar em casa, a aproveitar, porque muitos, qual que é a queixa de muitos? Que construíam empresas que estão dando certo, que estão indo bem financeiramente falando e tudo mais, porém não está conseguindo aproveitar de tudo aquilo que ele sempre quis Desfrutar, construir. né? E aí ele volta a conseguir viver, ele volta a ter energia para desfrutar com a família, ele volta a ter energia para no final de semana ir passear com a família, coisa que ele não fazia por conta de falta de vontade, falta de energia. Ele volta a performar na própria empresa, ele fala, nossa, a minha empresa já estava indo bem e hoje, depois que eu ajustei isso, melhorou minha saúde mental, melhorou essa parte toda, a minha empresa está indo melhor ainda, então eu não esperava que isso acontecia. Então a gente tem casos ali de empresários que aumentam 30, 40, 50% o faturamento por conta desses ajustes que ele fez. E foi coisa que assim, ele não procurou para isso. Mesmo porque se ele quisesse aumentar o faturamento, ele não ia procurar um médico, né? Mas acabou aumentando de maneira indireta. Então ele consegue ter todos esses benefícios e a gente fica muito feliz, né? Feliz, Pra né? gente é muito bom ver isso. E doutor, para fechar aqui, indo para o final da nossa conversa, o senhor cuida de tantas pessoas, né? Tantos Uhum. empresários, fala de alta performance, de cuidado com eles. E aí eu queria saber quem que é o doutor Lucas, quem cuida do senhor. Eu te acompanho, eu vejo a tua vida com Deus, e isso eu não poderia deixar de falar. O quanto isso impacta, até me emociona, mas o quanto isso impacta no que o senhor se transformou, no que o senhor faz hoje, no seu propósito. Quem é o doutor Lucas por trás disso? Bom, acho que eu sou um pai, marido, né? E sou cristão. E assim, durante um tempo eu acabava que eu sempre rezei, mas muitas vezes eu não procurava tanto a Deus igual eu faço hoje em dia. Eu acabei vendo a Intimidade. importância disso, de não só rezar, só rezar à noite, meu, a importância de procurar um pouco Primeiro mais, lugar, em né? primeiro lugar, procurar ter um pouco mais de intimidade. Isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente está num dia ali que, mesmo que tu falar, eu sou empresário também, e a gente passa todas as dificuldades que os empresários passam no nosso país, né? Sim, Então, num dia você tá ali um pouco mais desanimado, alguma coisa, você acorda já um pouco desanimado, um pouco preocupado com alguma coisa, e aí você vai, abre ali a Bíblia, abre alguma coisa ali, e parece que Deus dá aquela palavra exatamente naquele dia para você. Você já fala, não, vai, começa tudo de novo. Então, isso ajuda bastante, me ajuda bastante nesse contexto, e faz eu conseguir ter, vamos dizer assim, renovar as energias e renovar essa vontade de continuar fazendo. Então, acho que basicamente é isso. E muito legal. E doutor, além da sua especialidade, o senhor tem uma clínica com a sua esposa, a doutora Jéssica, ginecologista, é especialista em menopausa, a gente vai falar com ela também daqui a pouco. Conta um pouquinho sobre a clínica, o propósito da clínica, quem são, como é que é o time lá e como que os empresários podem procurar vocês para ajudá-los aí de uma forma completa. Então, hoje a gente tem uma clínica que é aqui no Anália Franco. Eu atendo também um dia na semana em Alphaville. Então, comecei a atender lá esse mês. Né? Então, a gente também tem essas duas opções, que às vezes a pessoa, a De Anália Franco é longe? longe, mas tem uma outra opção que é um pouco, talvez para algumas pessoas seja um pouco mais Sim, perto. claro. E na clínica nós temos eu e minha esposa, que somos os dois sócios. A gente tem um terceiro sócio, que atua na nutrologia, na parte de emagrecimento. Temos uma dermatologista, temos a parte estética toda, a gente tem lá também uma esteticista que faz vários procedimentos estéticos, a gente tem nutricionista, temos um personal trainer que fica lá com a gente também. Então a gente tem um cuidado Time bem completo. completo
para pegar a gente fala que a gente tem um olhar, um cuidado 360 com o paciente, porque ele vai quase tudo que ele precisa ou tudo praticamente ele consegue resolver lá dentro. Então ele vai lá passar na consulta, ele já passa com o médico, ele já passa com nutricionista, ele já passa ali, se ele não tiver personal, ele já passa ali, já ajusta a parte de treino. Se for mulher, por exemplo, aí às vezes já passa comigo, já passa com a Jéssica, que é ginecologista, já vê a parte também menopausa, saúde íntima e tudo mais. Se a pessoa estiver fazendo essas reposições, ela já consegue fazer lá dentro mesmo, que a gente tem todas essas medicações, tudo isso lá. Então a gente consegue resolver, então assim, em vez da pessoa precisar ir, vou no médico hoje, aí amanhã eu vou no nutricionista, aí amanhã eu vou fazer uma aplicação de vitamina, amanhã vai ficar indo em vários lugares picados, não, ela reserva ali tempo. 2, 3 horinhas do dia dela, no começo principalmente, e resolve tudo. Ou, quando ela não precisa de tudo isso, ela vai e já resolve coisas pontuais e rapidinho também. Então, assim, a gente tem uma estrutura bem completa para oferecer esse acompanhamento todo. Legal, a gente vai colocar aqui as redes sociais, endereço e tudo mais. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que foi de extrema importância para as empreendedoras, para os empreendedores que acompanham a gente aqui. E que o senhor possa continuar aí ajudando a performar muitos outros cérebros aí e resgatar a saúde de muitos empresários. Muito obrigada e que o senhor venha próximas vezes. Eu, Sucesso. eu que agradeço a oportunidade do espaço para falar sobre isso. Como eu disse, é um tema que é importante e ainda é pouco falado e pouco conhecido, principalmente por grande parte das pessoas, dos empresários, empreendedores. Então agradeço e me coloco à disposição para, se precisar de outras vezes, a gente vir esclarecer mais pontos aqui. Legal, obrigada. Bom, então chegamos ao final de mais um bate-papo, mais conteúdo, mais informação para você, empreendedor que nos segue, nos acompanha. Até o próximo tema. Tchau.